Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, tranquilo, com saúde, em paz. Meus amores, a aula de hoje a gente vai iniciar com a correção da atividade que foi para casa, tá? A gente faz uma. Dentro das nossas atividades que vão para casa, as fotocopiadas ou as lições de casa, sempre vai um materialzinho de revisão de atividades, revisão de conteúdo. Aquilo que vocês já viram, só para fixar o conhecimento. Sempre a gente faz uma retomada desses assuntos para que vocês guardem bem essas informações. Às vezes a gente pensa assim, eu já vi isso daqui, aí eu quero que vocês percebam que alguns têm muita facilidade, lembram rapidamente do assunto, outros demoram mais um pouquinho, mas está tudo certo no seu tempo. Por isso que a gente vai sempre fazendo essas retomadas. Até porque todo o conteúdo que vocês começam vendo lá no primeiro aninho, a gente vai só aprofundando o assunto. Ele muda poucas coisas. O conteúdo vai mudando, mas ele vai se aprofundando naquilo que você já tem um certo conhecimento. Então, a ideia é que vocês não esqueçam o fio da meada. Por isso que a gente sempre está puxando um pouquinho desse fio, trazendo com novas informações, retomando para que vocês realmente aprendam, tá? Então, a gente vai começar aqui, correção da atividade de casa, lembrando que a gente está trabalhando o nosso Zoo Literário, né? O projetozinho de leitura, onde vocês vão lendo as fábulas, respondendo questões de interpretação, reproduzindo esses textos, e eu faço a partezinha da gramática, né? E pode ser que algumas vezes o título seja o mesmo e a história tenha um pouquinho só de modificação, porque essas histórias são bem antigas, essas fábulas, elas são bem antigas e vão sendo recontadas ao longo do tempo. A moral, ela permanece, né? Sempre vai haver uma moral. E, geralmente ela permanece com a sua história original. O que vai mudando são as palavras, uma coisa ou outra na narrativa. Às vezes eu tenho a fala do personagem, às vezes eu não tenho. São poucas coisas que mudam, porque às vezes, eu já vi essa fábula contada de uma outra forma, mas tem os mesmos personagens, tem a moral, tem uma historinha que vai trazer para você um ensinamento. Então, o que pode mudar são algumas palavras, a forma que é colocada essa narrativa, mas ela permanece sendo a mesma, tá? Então, a que a gente vai trabalhar agora é o Leão e o Ratinho, de Esopo, né? Lá da Antiguidade Francesa, né? Uma vez, deixa eu tirar aqui o meu rosto da frente do texto para conseguir ler. Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a boca para engolir, devorá-lo. Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem sabe um dia não conseguirei pagar-lhe este favor, se você me deixar vivo, se você me libertar. O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa. Ele desacreditou. Como que um bichinho desse tamanho algum dia pode me fazer um favor, algum dia pode me ajudar de alguma forma? Afinal, soltou. Algum tempo depois, o leão caiu em uma armadilha. Os caçadores que desejavam levá-lo vivo ao rei amarraram-no numa árvore, enquanto iam providenciar uma carroça para transportá-lo. Nesse momento apareceu o ratinho. Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante roeu as cordas que o prendiam à árvore. Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo? Lembrou o rato. Os amigos provam-se nas horas difíceis. Olhe lá o que foi que o ratinho fez. No momento de desespero para o leão, que ele já sabia que ali ele ia ser capturado, primeiro tirado da sua liberdade, depois Deus sabe o que poderia acontecer com ele. O ratinho surge pequenininho, sorrateiramente, e consegue salvá-lo. Naquele dia ele pediu, poupe a minha vida, quem sabe um dia eu não posso ajudá-lo de alguma forma. Mas o leão nunca imaginou que seria salvando a vida dele de verdade.
o ensinamento, a moral, os amigos provam-se nas horas difíceis. A gente sempre tem aquele amiguinho que a gente gosta de conversar, que a gente quer trocar ideias, informações, e quando a gente está feliz, a gente quer compartilhar com esse amigo. Aqui ele está mostrando que os amigos não é só para as horas boas, para compartilhar as alegrias, mas se mostrar na hora de necessidade. E foi o que o ratinho fez. Comprovou que poderia ajudar o leão e que ele poderia confiar na sua amizade, que era muito importante para ele. Tá bom? Então vamos às questões. Primeiro, circule na fábula o leão e o ratinho todos os pontos de interrogação. Aí a gente vai voltar para a fábula. Deixa eu mais uma vez afastar aqui essa imagem. Essa imagem que eu estou falando, que estou afastando, gente, é o meu rosto que fica aparecendo aqui na frente. Deixa eu tirar também esse daqui. Primeiro, a gente vai circular os pontos de interrogação. Tá aqui, ó. Quem sabe um dia não conseguirei pagar-lhe este favor. Aqui a gente vai lembrar dos tipos de frase. Lembram? Que a gente tem as frases interrogativas, exclamativas, afirmativas e as negativas afirmativas. Todas elas têm uma função e a maioria, e todas elas, na verdade, se marcam através da pontuação. Se eu tiro essa interrogação e coloco um ponto final, eu deixo de ter uma interrogação para ter uma frase afirmativa. Se eu tiro uma exclamação, eu deixo de ter uma frase exclamativa, que pode demonstrar surpresa, alegria, entusiasmo, e colocar um ponto final, eu tenho só uma frase afirmativa. Então, aqui a gente vai fazer aquela retomadazinha dos tipos de frases e suas pontuações. A primeira, ele pede para circular as frases que têm o ponto de interrogação. No segundo parágrafo da nossa fábula, tem lá: perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem sabe um dia não conseguirei pagar-lhe este favor. Ele questionando. Então, circular essa interrogação. Eu apago essa informação para poder passar para outra página do nosso texto. Aí, primeiro parágrafo todinho aqui, ó, no nosso segundo trechozinho, né? Lá o primeiro, o segundo, terceiro, quarto. Aqui eu tenho uma outra interrogação. Eu não disse que talvez eu pudesse ajudá-lo? Lembrou o rato. Mais uma interrogação, mais um questionamento, mais uma pergunta. Então, eu vou circular, certo? Joinha? Beleza. Então, a gente apaga e vai para a próxima questão. Qual é a próxima questão? Grife na fábula uma frase onde aparece o ponto de interrogação. Grifa, sublinhar. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente pode fazer isso, ó, com essa última frase antes da fábula. Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo? Olha que a interrogaçãozinha no final. O ratinho perguntando para o leão, questionando. Eu falei, né, para você que eu poderia um dia ajudá-lo de uma forma bem significativa se você me deixasse vivo. E agora chegou a hora. Tá aqui a interrogação. Quando eu faço uma pergunta, um questionamento, uma dúvida, eu uso o ponto de interrogação. Beleza? Então, vamos lá. Apaga. E vamos às questões. Agora a gente vai para a terceira questão. Leia o trecho abaixo e pontue adequadamente com ponto de exclamação. E aí a gente vai lembrar qual é a função do ponto de exclamação. Surpresa, né?
alegria, entusiasmo, ou quando a gente quer mostrar que a gente quer chamar a atenção de alguém para alguma coisa, a gente fala um pouco mais alto, a gente mostra a voz um pouco mais alta, ou quando a gente está gritando, né? Usa-se a exclamação para mostrar que eu tenho uma entonação diferente na minha voz, tá? No meu, porque assim, quando eu não mostro a expressividade daquilo que eu quero falar, às vezes perde o sentido. A pontuação, e a gente vai lembrar aqui para que serve, a pontuação, eu tenho a pausa de respiração na minha fala, eu tenho uma pausa um pouquinho rápida, que são as vírgulas, eu tenho ponto final, que eu vou ter uma pausa um pouco maior, eu tenho ponto e vírgula, eu tenho travessão, que vai mostrar a introdução da fala de um personagem, eu tenho os dois pontos que antecedem o travessão, eu tenho ponto final, ideia dada, concluída, afirmativa. Eu tenho a exclamação para mostrar esse entusiasmo, essa surpresa, essa alegria. Eu tenho a interrogação. Então, isso é o que dá a entonação da minha fala. É por isso que quando a gente vai fazer leituras, né? Que a tia fala assim, ó, Mário ou Lívia, lê para mim, por favor. Ashley, acompanhe a leitura. Quando eu digo isso, que vocês começam a ler atropeladamente, né, sem respirar, a gente perde o entendimento, a entonação, o sentido daquilo que eu quero transmitir, tá certo? Então, quando eu peço para o Daniel, quando eu peço para o Anthony fazer a leitura, a gente tem que respeitar essas pontuações para que a gente tenha um entendimento do texto como um todo. Então, aqui eu pedi para que vocês fizessem, colocassem o ponto de exclamação dentro dessa historinha, desse texto. É só um trechozinho. O medo, passeando, viu uma lagartixa e a confundiu com um crocodilo. Lagartixa desse tamanho, crocodilo imenso. Socorro, socorro! Olha aí o desespero do medo. Um gato que passava por ali tentou ajudá-lo. Ajudem-me! Socorro, por piedade! O crocodilo quer me comer. Olha aí. Como assim, gente? Uma lagartixa? Mas o medo era tão grande, né? Em relação ao bichinho, que ele perde a noção do tamanho. Só assim, contando uma historinha para vocês, como a gente tem pouco tempo de interatividade, né? A gente está sempre correndo com o assunto. Eu tenho uma tia que morre de medo de sapo. Ela tem muito sapo daquela que paralisa, ela não consegue andar, ela fica toda dura quando ela encontra um sapo. E uma vez a gente estava na porta da casa da minha avó e ela viu uma folha no chão, dessas folhas que ficam toda enrugadinha assim, amassadinha, escura, e estava escuro, acho que já era quase a noite. Quando ela viu essa folha se movendo, ela achou que fosse um sapo. Ela entrou em desespero. Era uma folha, mas diante do medo que ela já tem, do pavor que ela tem de sapo, a percepção dela mudou e ela achou que a folha fosse um sapo e ela começou a passar mal. É a mesma coisa do medo aqui. Ele tá vendo uma lagartixa, mas ele tem tanto medo, o desespero é tão grande que ele aumenta. Tá vendo ali um crocodilo imenso. A mesma coisa de você ter medo de leão ou de gato e você vê um gatinho assim, inofensivo, e você fica tão desesperado que você pensa que é um leão, certo? Então aqui, ó, a pontuação de exclamação, o medo passeando viu uma lagartixa e a confundiu com um crocodilo. Aqui é uma frase afirmativa. Ponto final. Socorro, socorro, olha o desespero. Aí eu coloco a exclamação para mostrar que ele está com medo, que ele está desesperado, pedindo ajuda. Um gato que passava por ali tentou ajudá-lo. Ajudem-me! Socorro, por piedade! O crocodilo quer me comer. Isso, a exclamação vai mostrar o desespero que ele está, o medo está,
da lagartixa, achando que é um crocodilo de verdade, certo? Beleza, colocado aqui, ó. Deixa eu só circular aqui e mostrar para vocês onde foi que a gente colocou as exclamações. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Joinha? Beleza, né? Deixa eu apagar aqui. Complete as palavras com S ou Z. Olha aí, a gente trabalhando composição com o uso do S ou do Z no final das palavras. Aí a gente vai pensar o seguinte. Primeira informação. Vamos observar quais são as palavras terminadas com Z, lembrando daquela regrinha que elas são oxítonas, né? Aí eu tenho feliz, feliz. Gás é um monossílabo tônico, tá? Só tem uma sílaba. Essa classificação entre oxítona, paroxítona e proparoxítona, que a gente vai sempre fazer essa retomadazinha em relação à classificação das palavras, quanto à tonicidade da sílaba, ela só tem a contagem de oxítona, paroxítona e proparoxítona a partir de 2 sílabas, tá? Se eu tenho só uma sílaba, aí eu tenho monossílabo, ou tônico ou átono. Nesse caso aqui, ele é tônico, acentuado. Por si só, ele tem uma significação, gás, tá? Feliz, oxítona terminada em Z, beleza? Faz, faz. Aqui é o verbo fazer, tá? Por isso que é terminado em Z. A gente precisa lembrar das primitivas e das derivadas. Qual é a regrinha? Vamos lá. Quando a gente tem palavras primitivas, que na sua última sílaba eu tenho a letra S, as derivadas também serão com a letra S. Como é isso? Vamos pensar assim. Eu tenho arraso. Arraso. É com S no finalzinho, na última sílaba. Então, arrasado também será com S. Beleza? Se a primitiva for escrita com Z, a derivada também será com Z. Mas, se não tiver nem Z e nem S nessa palavra, ela será escrita com Z. Como é que funciona? Vou abrir aqui um quadrinho para mostrar para vocês como é que funciona. Bora lá. A palavra, primeiro eu vou colocar o exemplo de arraso, né? Arraso. Tá aqui o Szinho na última sílaba. É primitiva? Arrasado. Se eu sei que a primitiva é escrita com S, a derivada, a palavra derivada, né, que vai surgir a partir da primitiva, que é a filha, né? Eu vi essa explicaçãozinha quando o menino do terceiro ano dizia, tia, a palavra mãe e a palavra filha. Pronto, a filha também será com S. Se eu tenho com Z, deixa eu pensar aqui numa palavra com Z. Com Z, Bárbara. Cicatriz. Pronto, está aqui do lado. Cicatriz. Olha o Zzinho aí na última. Então, um ferimento cicatrizado também será com Z, porque a palavra primitiva é com Z. Agora, se eu tenho uma palavra que não tem nem S nem Z, na sua última sílaba, ela será escrita com Z. Economia. E a palavra economizar. Tá vendo? Em economia não tem S nem Z na sua última sílaba.
Então, a derivada será escrita com Z. Beleza? Vamos lá. Continuar a nossa correçãozinha. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, tá aqui, ó. Feliz, Z. Gás, S. Fazer, faz. É o verbo fazer, com Z. Luz. Vírus. Vírus é uma paroxítona, tá? Tá aqui o acentozinho, ó. Vírus com S. Rapaz, oxítona. Ônibus. Ônibus é uma proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. Ônibus terminado em S. Beleza? Cicatriz. Cicatriz, oxítona. Freguês. Freguês terminada em S. Depois. Depois. Tá aqui, ó. Certo? Depois. Terminada em S. Deixa eu apagar para poder continuar. Beleza. Eu acho que tem mais uma questãozinha, certo? Pronto. Escolha entre as palavras que estão no quadro e complete-as. Complete as frases. Veloz, infeliz, xadrez, nariz, perdiz, 10. Terminadas com Z. Na letra A, tem o rapaz foi, espaço, e quebrou o espaço. Então, a gente vai aqui, ó. O rapaz foi veloz, muito rápido, caiu e quebrou o nariz. Então, a gente vem aqui e vai tirando, tá? Pra gente não se perder. Veloz, nariz, usado na primeira, na letra A. O caçador não conseguiu caçar o espaço. O que é que tem aqui que ele pode preencher esse espaço? Perdiz, se eu não me engano, gente, eu posso estar, é uma ave, tá? Perdiz. Tá aqui, ó. Perdiz, eu tiro daqui, tico aqui, coloco aqui na letra B. O caçador não conseguiu caçar o perdiz. Beleza? Porque ela foi muito mais infeliz. Em que sentido, tia? Às vezes a gente, por exemplo, vai responder uma pessoa e sem querer a gente usa grosseria para responder essa pessoa. A gente foi infeliz na nossa resposta. Às vezes nem é intencional, tá? Acontece, dependendo do momento que a gente tá. Beleza? Então aqui a gente faz o cortezinho, ó. Infeliz. Coloca aqui porque ela foi muito mais infeliz. Ou, tia, eu achei tão triste. Eu tiro o in e coloco feliz, porque ela foi muito mais feliz em sua viagem, em seu trabalho, em sua apresentação. Beleza? Letra D. Pedro já conseguiu ganhar 10 partidas de xadrez. Pedro já conseguiu ganhar 10. A gente não sei jogar xadrez. 10 partidas de xadrez. Ticado, os dois, fechado. Beleza? Então, meus amores, mais uma vez eu digo para vocês ó, que numa atividade como essa, a gente viu vários assuntos que a gente já estudou. Na próxima aula, a gente tem assuntinho novo. Aguardem na aula de amanhã, que a gente vai ter um assunto novo. E hoje a gente tem a mentoria, a partir das 14 horas, né? Para a gente rever esse assunto, para a gente interagir um pouquinho, cara a cara, aqui, ó, face a face. A gente vai se encontrar para rever os assuntos que a gente já estudou, tá? E para
se encontrar mesmo, né? Ver como é que vocês estão, para a gente ter um momentozinho de interatividade entre a gente, né? Então, eu aguardo vocês às 14 horas na nossa mentoria de hoje. Deixa eu apagar aqui. Espero que vocês não tenham tido dúvidas. Deixa eu até ver se não tem mais uma questão, mas eu acho que são essas 5 questões que eu passei para casa. Mas a gente vai já dar uma olhadinha. E amanhã a gente tem assunto novo, atividade, né? É só isso por hoje. Agradeço a presença de vocês e nos aguardem, tá? Beijinho.